Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje, estreando a nossa live do Entre Elas, fazendo história, diretamente de Olinda, Pernambuco, Nordeste do Brasil. E hoje tem uma convidada muito especial, que é a pastora Shirley, diretamente da Holanda, Vamos estar aqui unidas nesta conexão, pelo qual ela vai falar, todo o projeto do Entre Elas, fazendo história, do qual eu tenho a alegria de fazer parte, junto com ela e com as demais mulheres. É um projeto muito lindo, que veio do coração de Deus para o coração da pastora Shirley. Nácia, boa tarde, minha irmã, que bom você estar por aqui. O Benice, boa tarde, Deus abençoe. Então hoje vamos estar nessa estreia muito especial, que ela vai nos contar tudo aí sobre o Entre Elas, sobre todo o projeto, do qual eu também tenho abraçado, sou representante Entre Elas aqui em Pernambuco, tá bom? Amém, minha irmã. Paz para você, o Benice. Uma alegria de tê-las por aqui, aguardando a nossa pastora Shirley. Deixa eu olhar aqui. Esperando ela chegar. Enquanto isso, minhas irmãs, vamos compartilhando essa live. Pastora Cris, paz, boa tarde. Prazer tê-la por aqui também. Mauro, meu amigo, Mauro Poeta. Boa tarde, meu amigo. Prazer também ter você por aqui. E vai ser uma live muito especial, Estou entrando numa nova jornada, em 2024, através dessas lives, mudando um pouco aí, Eu estou num novo ciclo, mas que está sendo bênção na minha vida. Deus tem me abençoado muito, tem me alegrado muito fazer parte do Entre Elas, tá? Olá, pastora Cris, bênção de Deus, nas nossas vidas. A minha amiga Márcia também está por aqui. Beijo para todos vocês. Pastora Shirley chegou, já vou chamá-la, tá bom? Amém, eu creio que o nome de Jesus vai ser uma bênção, que o nome do Senhor vai ser glorificado neste lugar. Vamos lá, chamar a pastora Shirley. Através do Entre Elas. Deixa eu ver. Não está aparecendo a pastora Shirley. Deixa eu ver. Entre Elas, vamos ver que vai convidar. Vamos ver se ela vai entrar aqui logo na conexão junto com a gente, tá bom? Vamos compartilhando essa live, convidando aí os amigos, as amigas, para estar junto com a gente. Já convidei a pastora Shirley, vamos ver se ela vai conseguir entrar logo. Vamos ver, aguardando. Deixa eu ver, tá? Pronto, eu estou pegando agora o teu convite, pastora Shirley. Vamos ver se agora você consegue entrar. Pelo Entre Elas, fazendo história. Vamos juntos fazendo história. Boa tarde para quem está no Brasil, boa noite para quem está na Holanda, que é diretamente da Holanda, que a pastora Shirley está. Está dando, umas broncas por aqui. Vamos tentar de novo, Vamos tentar. Convidando de novo, para ver se agora vai. Creio que sim. Às vezes tem dado algumas... Opa, tá. Shalom, graça e paz. Eita, gente, tá maluco isso aqui. Mas consegui, glória a Deus. Eu mudei de aparelho, viu? Tive que sair desse e ir pro outro. Deu certo. Consegui. Aqui eu falei, Bruno, eu tenho outro, fui com outro aparelho aqui. Eu falei, vou deixar outro aparelho aqui para ver se vai lá. Amém, amém. Glória a Deus. Boa tarde, Alessandra. Shalom, shalom, minhas queridas, queridos. Fico aniversariante do dia, está aí, Jaziel. Um beijo, esse discípulo em excelência lá da igreja do meu irmão. Beijo. Sejam todas muito bem-vindas. A sua pastora está aí.
Alessandra, Amém. pastora Cris, sua discipuladora também está aí, né? Suas líderes, Amém. que bem. Eu agradeço a Deus aí pela pastora Cris, pela Márcia, É, né? De nos permitir também estarmos aí com a Alessandra, né? São amém. princípios. Eu sei que é do vosso rebanho, mas é visão do reino. Então, nós estamos aqui para servi-las, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue na Igreja Batista da Pedra Viva, se não me falha a memória. Isso, IBPV, a Igreja Batista Pedra Viva, e tem os amados juntos com a gente. Estou muito feliz, pastora, por estar aqui junto com você, estreando, né, a nossa live Entre Elas, fazendo história, né, diretamente de Pernambuco, para a Holanda e para o mundo, né? É verdade, que coisa linda, né, gente? Amém. Todo mundo está ouvindo a gente direitinho, vendo tudo bem, tudo ok? Eu creio que sim, né? A mídia tá on, né, José? Eu espero que sim, né, amados? A gente está tentando aí ver se consegue organizar melhor, né? A Elisa até me deu uma orientação, porque eu recebi um convite para daqui, eu não entendia, mas agora vamos tentando. Aí, Robenice, pois é, da sua terra aí de Recife, né? Já cumprimentei, Ai, que chegando. bom, Gisele. Você falou que tá ótimo, acredito, Gisele. Ainda mais você, que é expert em tudo isso. Sejam bem-vindos. Todos bem-vindos à nossa live, né? Alessandra, eu tô aqui para te servir, fica aí à vontade, a live é sua, eu estou aqui para servi-la. Pastora Shirley, muito grata pela sua presença junto com a gente. Você vai nos falar, né, sobre o projeto Entre Elas, do qual eu tenho a alegria de fazer parte junto com vocês, né? Conta aí, as pessoas possam também se achegarem a nós, né, através desse lindo projeto, do qual tem resgatado muitas mulheres, né, através da sua identidade, tem sido uma bênção. Já estou há um ano fazendo parte do Entre Elas e estou muito grata a Deus pela tua vida, né, e por saber que há um crescimento quando a gente se aproxima mais de Deus. E o Entre Elas me aproximou ainda mais de Deus. Então, é bênção, né? É bênção. Então, a palavra é sua aí para nos contar tudo. Amém. Então, amados, eu falo mais amados porque a gente, né, tá mais focada em falar com as mulheres, mas eu quero, antes de tudo, eu quero orar ao Senhor, quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, né, porque eu falava agora há pouco com meu esposo, hoje a gente estava na cidade onde meu esposo nasceu, lá em Bleiswijk, que é uma cidadezinha, não é onde eu moro em Roterdã, né, depois eu vou apresentar, mas por que eu tô falando isso? E aí, na volta, né, porque a gente chegou quase agora há pouco, e eu estava falando com ele, né, o quanto o Senhor é lindo, porque é o Senhor que faz tudo isso, então, somente render graças. Então, enquanto a gente estiver orando, se você puder, né, onde você estiver, estar conectada com o Senhor, quiser também convidar, né, eu acredito que todos que estão aqui, todas, eu tenho certeza, você tem pelo menos mais de 5 pessoas no seu Instagram. Então, existe uma setinha aqui do lado que eu falo que é o nosso aviãozinho da missão, porque enquanto você envia esse avião, você está fazendo missão, sabia disso? Às vezes, naquele momento que você envia, alguém vai assistir essa live, mesmo que não seja agora, vai ficar salva, eu acredito, a Alessandra deve deixar salva, mesmo que não seja para você essa palavra, mas às vezes uma frase, eu falo por mim, às vezes numa palavra, às vezes num áudio, às vezes nem precisa ser tudo ali, mas uma palavrinha já vem como uma flecha no nosso coração e muda destino. E muda destino. Obrigada, Paty, de ter enviado lá no grupo da Mulher Plena. Deus abençoe. Então, que vocês, né, possam fazer essa ação do dia, não é, meus amores? Tá bom? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer. Nós estamos chegando no último domingo do mês. Mas eu te louvo porque o Senhor já tem dado a nós para esse ano, o ano do cumprimento do propósito. E eu te louvo pelo sim aqui da Alessandra. Senhor, em querer mais de ti, expandir o reino e entender, Senhor, pelo qual ela foi chamada e aqui fazendo história. Muito obrigada, Deus. Obrigada pelo convite da tua filha, de me permitir estar aqui. Muito obrigada por cada vida que está aqui conosco. Em pleno domingo, talvez estão ali já
concluindo o almoço ali no Brasil, ou já estão aí até indo se preparando, alguns para o culto, outros, assim como nós aqui na Holanda, que já jantamos e estamos aí, Senhor, escolhendo a boa parte. Ser conosco, Pai. Deus, eu não quero falar nem mais e nem menos daquilo que o Senhor quer para nós. E sim, Deus, falar do reino, falar pelo qual o Senhor tem me chamado. Porque tudo é teu. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos escolheu. Obrigada, Senhor, ali pela família da Alessandra. Obrigada pela vida da Alessandra. Ser conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas lindas, meus lindos. Shalom no coração. Então, como a Alessandra disse, né? Pediu para eu que eu estivesse aqui dando esse start nesse novo tempo, né? Essa nova estação, né? Alessandra, de estarmos aí para esse ano trazendo, né? Ao longo aí aos domingos, teremos aqui algumas fazedoras de história que estarão aqui trazendo algo do Senhor para o teu coração. Então, quem é, né? Primeiro, quem é a Shirley, essa a qual a Alessandra até falou, né? Idealizadora do projeto Entre Elas Fazendo História. O Senhor, desde Gênesis a Apocalipse, amados, Deus ele sempre escolhe um, que às vezes foi chamado para levantar algo, mas que não vai estar sozinho, né? Se você vê de Gênesis a Apocalipse, o Senhor ele sempre levanta um que vai dar uma visão. E nessa visão, até alguns podem não acreditar, porque o Senhor ele chama os improváveis. E aí, dentro de toda essa improbabilidade, o Senhor ele coloca algo em nós que é o propósito dele, né? Quando a gente olha ali para Noé, numa época que nem tinha chovido, Deus escolheu Noé. E aí, junto com Noé, vieram os filhos, as noras e a esposa, que acreditaram estavam ali juntos. E assim, tantas, né, se a gente fosse falar. Então, eu sou filha amada do Abba Pai, alguém que em Deus tem buscado viver uma ressignificação da minha história. Né? Algumas já estão aqui comigo há algum tempo, ou talvez você que vai estar nos conhecendo. O Entre Elas Fazendo História veio do coração do Abba Pai para o nosso coração. E com um propósito. Sejam todas bem-vindas. Estou vendo algumas meninas lá de Minas, que lindo, algumas regiões do Brasil, né? Que lindo, sejam bem-vindos. E ao cabo, né, desse tempo, que é uma trajetória, talvez hoje você está vendo aí a expansão do Entre Elas, para a glória de Deus, a gente está tendo o Shalom do Entre Elas aí no Brasil, em alguns lugares, algumas pessoas têm nos procurado também querendo levar o Shalom para sua casa. Não foi algo que surgiu ano passado, né? Não foi algo que surgiu na pandemia, não, né? Tem quase uns 12 anos, uns 12 anos que o projeto Entre Elas Fazendo História veio do coração do Pai para o meu coração, no momento a qual o Senhor, ele me dizia. Então, para falar do projeto Entre Elas Fazendo História. O projeto Entre Elas Fazendo História, ele surgiu onde o Senhor, ele fechou, né, em mim algumas dores, ainda continua fechando. E aí ele disse, onde eu fecho uma dor, filha, eu estou abrindo esse propósito. E qual é esse propósito? Qual é o propósito do Entre Elas Fazendo História? Qual é a minha missão? A minha missão é o projeto Entre Elas Fazendo História. É ver em cada mulher, a probabilidade, sim, de fazer história. Porque você, amados, mesmo que talvez você não vai estar na plataforma, porque às vezes a gente está muito acostumado à evidência que quem está na plataforma, quem está no meio das multidões, não. Muitas das vezes a multidão até só faz barulho. Eu estou diante de mulheres, que não é só porque eu estou diante da Alessandra, mas tem algumas fazedoras de história aqui que talvez você não vá conhecer a história delas, mas tem feito a diferença no lar delas. Porque você faz história no seu lar. Se eu não fizer história primeiro na minha família, de nada adianta eu ir para a plataforma. Então o Senhor, ele trouxe isso. Esse projeto é um projeto com visão do reino. É a visão do reino, é levar o amor de Jesus.
E nós temos aí 4 pilares no Entre Elas, porque quando o Senhor nos deu, o Jaziel está aqui, né? Eu creio que sim, há 1 ano e meio, quando eu fui ao Brasil, eu fiz questão de honrar a vida do Jaziel, porque até então o Senhor já tinha nos dado a logo, né, do Entre Elas Fazendo História, que você conhece aí, né? Ó, tá aí a Alessandra toda linda, plena, também. E estava na minha mente já, e o Senhor falava do que seria. Nós sabemos que o girassol, ele só consegue ter a vida quando ele está de frente para o sol. E Jesus é o sol da justiça. Né? É o sol da justiça. E o lilás, o Senhor sabe o quanto a gente ama. E o lilás tem toda uma simbologia, né? Se você for, você que está lendo aí comigo, o Levítico está falando lá, né? Da montagem da tenda, do encontro, das cortinas, de tudo aquilo, vai falar lá do roxo. Tem lá o lilazinho lá. E fala do equilíbrio, né? É o que nós precisamos. E aí o Senhor me trouxe, eu falava com o Jaziel, porque tem coisas que eu sei, tem coisas que eu não sei. Às vezes minha mente é criativa, mas às vezes eu não sei como fazer. E ele trouxe muito ali, pontual, que era para ser do Entre Elas Fazendo História. E honrou a nossa vida sem nos cobrar em nada. Ele nos abençoou com essa luta. E aí o Senhor trouxe esses 4 pilares. Porque o Entre Elas, amados, tem esses 4 pilares. Que é o começar, o recomeçar, o permitir e o enviar, né? O inspirar. Então, começar é o quê? Todos nós um dia começamos. Todos nós. A nossa vida é feita, né? De começos. Mas no meio desses começos, às vezes a gente tem algumas situações que nos levam a tropeçar. Nós somos seres humanos, né, amadas? Que nos leva a querer desistir, a recuar, a desanimar. E aí a gente precisa o quê? O recomeçar. E recomeçar, amados, é possível. O recomeçar está no coração de Deus. Ao ponto que quando Adão e Eva pecaram, o Senhor trouxe um recomeço para nós. Jesus, o plano perfeito. Deus é um Deus de recomeço. Pega essa chave. E aí, quando você recomeça, você está muito mais forte de quando você começou. E aí esse recomeçar vai começar em você a trazer uma motivação. E através dessa motivação, você precisa se permitir viver essa ressignificação. Porque se eu não me permitisse viver esse sonho da visão de Deus, porque tudo começa com uma visão que Deus coloca em alguém. Lembra de Abraão sair da sua terra e vai? É uma visão que o Senhor deu. E aí a gente se permitir. Tem pessoas que não vão acreditar nos seus sonhos? Lembra de José. Tem alguns que vão achar que você está querendo se amostrar? Sim. Tem alguns que não vão querer agregar? Sim. Tem alguns que vão começar com você, mas não vão concluir com você? Bom, eu tenho muitas fazedoras de história que eu ajudei no início do processo. Glória a Deus, porque essa é a visão. E que hoje, cada qual está seguindo o seu caminho. E está tudo bem, amados, porque é a visão do reino. É a noiva que está sendo adornada. E aí o 4º pilar, que é o inspirar. Porque quando eu me permito viver essa ressignificação, não tem como eu não resplandecer a glória de Deus. Quando eu vivo esse permitir em Deus, não tem como o Senhor fazer em mim e não deixar de fluir através de mim. Lembra da mulher samaritana? É uma linda fazedora de história. Ela se permitiu viver o recomeço, se permitiu viver uma nova estação em Deus, e a partir dali ela foi para as cidades fazer o quê? Missão. Ela foi inspirar. E é o que a Alessandra está fazendo aqui, né? O 4º pilar é esse, é você começar a inspirar outras pessoas. Porque, amados, eu só posso dizer que aquela tangerina tá doce se eu provar. Você só vai poder falar do que nós estamos falando, daquilo que você se permitir viver dentro daquilo que temos falado dentro do Entre Elas. E aí, dentro do Entre Elas, né, nós buscamos trabalhar o processo, entender que o processo faz parte da vida do ser humano. O começar,
O recomeçar, permita-se, Pati. Terceiro pilar é o permita-se. E o quarto pilar é o inspirar. Isso aí, pode perguntar. E aí o processo. É isso aí, Elisa. Se a Alessandra quiser até deixar fixadinho aí. E aí o processo, o propósito, porque quando eu começo a viver o processo, significa que eu já estou me despertando. Porque quando eu entendo que eu estou vivendo um processo, eu já estou buscando viver o meu propósito. Então a gente começa já a ir para o propósito, aí a minha identidade já começa a ser restaurada, que não dá para falar tudo aqui hoje, tá, Mário? Vocês precisam estar ali conosco, tanto em algumas das nossas atividades que o Projeto Entre Elas hoje tem. E a identidade que vai nos levar ao destino profético. E isso faz toda a diferença na nossa vida, né? E dentro hoje do Entre Elas Fazendo História, né, que é um trabalho mais online, que também, né, houve aí uma expansão maior, principalmente na época da pandemia. Nós temos, né, nossas lives, que é a segunda-feira, mas nós temos o grupo ali do Entre Elas, que todos os dias a gente deixa ali um devocional. E temos a Casa de Isabel, que é a nossa célula online, mas que também a gente está sempre liberando ali o estudo, oração, sempre buscando em oração. Amém, Rubenice. Rubenice, eu tive a honra de conhecer quando eu fui em Recife para uma conferência das águias, né? E realmente, né, é algo muito lindo. O que o Senhor faz que não tem a ver conosco. É o Senhor. Às vezes tem lugares que eu sei que nem eu tenho noção, mas o Senhor, né? Porque eu sei que é por Ele. Gratidão a minha, Rubenice. Gratidão. É, e aí, dentro da Casa de Isabel, né? Porque a Casa de Isabel, nossa célula online, o Senhor já tinha me dado esse nome há muitos anos, porque Isabel foi alguém que foi bênção na vida de Maria. Maria estava 3 meses de gestação atrás de Isabel, e mesmo Maria carregando algo muito profético, Maria se submeteu a Isabel, sabendo que ela estava num processo um pouco adiante para aprender com Isabel. Então, nós temos que buscar isso, nós precisamos ter Isabéis na nossa vida, alguém que vai nos inspirar, alguém que vai nos motivar. E nós estamos aí para isso, né, amados? Na verdade, não sei tudo e aquilo que eu sei, eu estou sempre junto, assim como eu hoje também atuo como mentora, porque no Entre Elas nós chamamos a mentoria Identidade Plena, e enfim, pois é, olha, tá isso aí, mentoria Identidade Plena, e dentro de tudo isso, né, a gente busca estar sempre ali ajudando, e dentro disso nós temos a nossa vocação, né, porque aí é a vocação que nos dá sentido daquilo que cumprimos como propósito, né, de formação mesmo. Hoje o Senhor tem nos dado essa formação para ajudar também as mulheres dentro do comportamento humano. Então hoje tenho aí a formação, né, tem uma pós-graduada em neuropsicanálise clínica cristã, dentro também da especialização de transtornos de personalidade, humor e psicoterapia breve, né? Então, a gente também tem também esse trabalho de terapia. Eu tenho algumas fazedoras de história que já fazem terapia comigo, algumas estão aí conosco, buscando viver essa nova visão em Deus, nessa ressignificação. Eu queria ler com você uma palavra, e quando o Senhor me deu Entre Elas, foi com base nesta palavra. Em Ruth, no capítulo 4, no versículo 18, olha o que diz. Vai ser, Benício, eu creio que você vai lá. No chá lá com a Alessandra. Diz assim, ó, Ruth, capítulo 4, verso 18. E esta é a história dos antepassados de Davi desde Pérez,
Pérez que gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Abinadab, Abinadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. E esta é a história dos antepassados. O Senhor me fez, há anos atrás, me deparar com esta palavra, falando sobre a história. Essa é a história. Falando dos fazedores e fazedoras de história. Falando de Ruth. Você sabe a história de Ruth. Ruth quer dizer amizade. Ruth foi aquela que lá em Moabe conheceu o esposo de Noemi e teve um encontro com Deus. Eu creio que através da vida de Noemi. A Bíblia não fala, mas eu acredito porque quando aconteceu toda aquela tragédia na vida de Noemi, que perdeu o esposo e os filhos, e a Noemi queria voltar para Belém, casa do pão, Ruth foi junto ela e Orfa. Chegou no meio do caminho, a Noemi falou, voltam, vocês são novos, voltem para a terra de vocês. Orfa deu um beijo e Noemi voltou para Moabe. E Ruth falou o quê? Não, eu vou com você. O teu Deus é o meu Deus. Aonde tu fores, eu irei. E Ruth, não sendo de Belém, vai para Belém, uma estrangeira. Mas havia um propósito do Senhor. Porque através da vida de Ruth, ela fez história. E há uma menção do nome de Ruth lá em Mateus, no capítulo 1, quando fala da genealogia de Jesus. Está lá. Porque ela casou com Boaz. E de Boaz foi Obed. Obed, Jessé. E quem foi Jessé? Pai de Davi. A linhagem, a raiz de Davi. Jesus é comparado assim. Ou seja, alguém que fez história. E hoje não é diferente, amados. Hoje não é diferente. Da barriga de Ruth saiu alguém que fez a diferença. Quando falamos de fazer história, o que é fazer história? O que é o Entre Elas Fazendo História? É deixar um legado. É deixar um legado. É isso, amados. É deixar um legado. O legado é o quê? É diferente de herança. Herança eu deixo para alguém. O legado eu deixo em alguém. Vocês estão vendo a diferença? Herança eu posso deixar essa caneta para a Alessandra. Qual é a minha herança? Herança. Mas alguém pode vir a roubar essa caneta da Alessandra. Agora, o legado é o que o meu caráter, é o que a minha vida, a minha inspiração fez da vida da Alessandra. Podem querer roubar a caneta que ela ganhou de herança da Shirley. Mas dentro dela foi um legado deixado. Vocês estão entendendo? Isso é fazer história. Isso é o Entre Elas Fazendo História. Se eu pudesse resumir aqui, muito simples. É o deixar o legado. E o que você está deixando nas pessoas? Vocês já viram que herança? Hoje foi até interessante, falando de herança, hoje lá nesse almoço em família, com a cunhada, né, do aniversário da minha cunhada, estava falando disso, né, de pensão, herança, como vai deixar, essas coisas que, né, as pessoas vão ficando mais velhas, vão pensando nisso. Mas ninguém falou de legado, porque legado é um princípio. Legado é o caráter. Hoje em dia, Billy Graham já não está entre nós, mas o legado de Billy Graham continua. John Wesley, vai lá na casa de John Wesley, lá em Londres. John Wesley já não está mais entre nós, mas o legado de John Wesley ficou. Martim Lutero, eu tive lá na cidade de Martim Lutero, lá na Alemanha, uma cidade toda falando daquele homem. Tá lá a porta onde ele deixou fixada nas 96 teses, deixou um legado. Ele foi o que levantou uma bandeira em favor do protestantismo, do cristianismo, à luz da palavra. O legado. Não está errado deixar herança. Sim. Mas o ponto-chave é o legado.
E eu creio, amados, eu creio que o Senhor está nos chamando. E esse é o ano que o Senhor tem nos chamado. E eu não ouvi só de uma. Eu ouvi esses dias da pastora Valnice Milhões, eu ouvi esses dias da pastora Lília, que é uma voz profética dessa geração. Eu estava ouvindo algo também do John Bevere, também, e falava: o Senhor está levantando uma geração que vai deixar um legado. Porque o Senhor já está às portas, mas para que ele venha o avivamento. E o avivamento não acontece com os ímpios. O ímpio é evangelização. O avivamento é com os cristãos. É transformação. E é o ano que o Senhor está levantando mulheres. É o ano de Esther. É o ano que mesmo diante dos decretos vão se levantar Esther, que também fez história, aonde se levanta o cedro. E é sobre isso, amados. Então isso é o entre elas fazendo história. Se Ruth não tivesse entendido o processo como órfã, quem é órfã? Quem é órfã? Não se falou mais de órfã. Porque quem retrocede não deixa legado. Quem retrocede não faz história. E isso o Senhor está falando aqui agora comigo. Nem estava anotado sobre isso, mas o Senhor me fez lembrar agora de órfã. Quem foi órfã? Ok, alguns ainda dizem assim, mas talvez ela ficou... Amém, amados. Mas eu creio que o Senhor também poderia ter algo para órfã, porque senão Noemi não tinha chamadas duas. E se Noemi, mesmo lá amarga, porque ela ainda falou, não me chame de Noemi, me chama de Mara. Por isso a gente precisa ter uma Ruth do lado. Não, eu vou... Porque, gente, lidar com gente que está triste, vivendo luto, depressivo, não é fácil. Mas se você não vê Ruth retrocedendo, falando, poxa, eu vim para cá e você ainda está me humilhando. Isso. E o que Ruth fez? Ruth não chegou em Belém e cruzou os braços. Noemi começou a orientar e Ruth foi pegar espiga no sol quente. É o que tinha para aquele dia. Mas deixa eu te falar uma coisa. Parecia um trabalho humilhante para Ruth. Mas enquanto Ruth estava lá pegando espiga, num trabalho humilhante, Boaz estava vendo. Enquanto talvez você ache que você está fazendo algo humilhante aí, Deus está vendo, porque Boaz representa o Deus, o resgatador. Você quer deixar uma marca para essa geração? Você quer deixar um legado, que é aquilo que eu deixo nas pessoas. Começa a entender o seu processo, a viver o teu propósito. Propósito é aquilo que te dá sentido. Acima de tudo, viver a sua identidade em Deus. Ontem eu li algo que essa frase não é minha, é do Viktor Frankl, é um grande homem de Deus, em que ele diz o quê? Se você perder de visão da sua vista, a sua identidade, a sua missão, você perde também a sua identidade. Então, se você perde de vista a sua missão, você perde também de vista a sua identidade. Aí você vai para qualquer movimento. É bem sobre isso, Paty. Quem retrocede não faz história. E muitas das vezes essa história não vai ser nem história que os homens vão ver. Ninguém vai ver, mas o céu está vendo. Lembra que enquanto você escreve, o céu registra? E é assim também seus atos. O importante é você, quando chegar diante do rei, ele levantar o cedro. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós estamos aí juntas com vocês, no que precisar. Alessandra, não sei se tem mais alguma pergunta. Fica à vontade. Sim, pastora Shirley. Na verdade, o projeto Entre Elas, ela é muito, expande demais, assim, muitos fatores ali, não é só a questão de unir mulheres, mas é unir propósito de Deus, é estarmos juntas, é uma dar força para a outra, né? Não é algo que vai ficar só, mas você está o tempo todo ali monitorando a gente, perguntando, orando, né? Tem interesse pela vida da outra. Então, a gente não tem visto muito isso na Terra, né? Aí cada um por si, há muita individualidade, cada um por si. Tipo assim, se eu procurar para pedir uma ajuda, já tem problema demais, já basta os meus, né? Às vezes você escuta palavras assim muito duras. E no entre elas, né, a gente, graças a Deus, a gente não escuta isso. Pelo contrário, tá ali para ouvir, dar carinho, dar suporte, independentemente da distância, né? Você está na Holanda, mas você alcança o Brasil. Mesmo que às vezes eu demore a responder, só tenho paciência comigo, mas porque às vezes tem resposta que dá para me dar sim, não, mas tem uma resposta que eu gosto, né? Eu sou semestre, eu gosto de explicar, então, ou vou orar, aí eu demoro um pouquinho, mas eu tento. Cuidado,
realmente, até na hora de dar uma resposta, né? Então, é muito comprometimento com a obra de Deus, com Deus, e isso é muito forte. Quando eu entrei no Entre Elas, eu entrei assim, meu Deus, entrei fiquei, né? E ali Deus, o Espírito Santo me despertou assim a servir a Deus também, através do Entre Elas, né? Através do chá, através dos grupos, agora também, né? As lives agora, né? Missão de Deus para minha vida, eu creio, né? Que essas lives que a gente vai estar aqui realizando é missão de Deus, para que todos possam também aprender mais da obra de Deus, do propósito que Deus tem para nossas vidas. Aqui tem mulheres, tem homens, e os homens também estão aprendendo, estão aqui nessa live, mas eles também Eu tenho estão. um homem aqui, gente. Eu tenho alguns homens que me perguntam, pastora, eu posso fazer parte do grupo? Eu tenho homens que estão lá no grupo. Estão na leitura, ouvem os devocionais, teve os 12 dias do clamor, estão. Quando a gente faz jejum, quando a gente faz. Estão. Porque vem as esposas, né, e tal, e querem... Não, por quê? Porque é a palavra de Deus. Lógico, o nosso público é voltado para as mulheres, porque o Senhor me deu entre elas. Mas é a palavra. Então, eu acho que é muito interessante. Eu até falo isso com meu esposo, eu acho que é muito interessante. Então, ali não estão perdendo a oportunidade, né? A palavra é para todos, todos vão ser alimentados através da palavra. A gente também está fazendo a nossa leitura anual da Bíblia, tem sido bênção. Eu até estou anotando aqui, ó. Olha aqui. Olha lá, gente, olha que lindo. Então é importante a gente. Estamos quase encerrando já, né? Quase encerrando em janeiro, né? Indo para números daqui a pouco. Isso tudo é muito bom. É o quê? É o aproximar-se de Deus, né? Sejamos mulheres, sejamos que é o que a homens. gente tenta trazer para as pessoas, né? Por mais você falou algo aí, eu quero só pegar esse gancho. Na verdade, a gente nem monitora, né? Porque eu não estou aqui para monitorar, mas a gente está aqui para incentivar, né? Esse é o nosso foco, né? Quando a gente olha lá para o Corinthians, anos atrás eu recebi essa palavra, eu lembro, estava no encontro com Deus, chegou uma pastora, a pastora Dani, e falou comigo, né? Eu vejo que o Senhor tem te chamado para ser aquela que vai inspirar as pessoas, é aquela que vai motivar. E nem sempre vai ter alguém que te motiva. E eu sei disso, realmente. E aí ela me levou até a palavra, porque a Bíblia vai falar dos dons. E tem o dom lá, né? O dom daqueles que estão ali servindo e fazendo a diferença. Então tem coisas que eu faço, que eu falo, Senhor, é o Senhor. Né? Às vezes eu recebo mensagem das pessoas, nossa, a senhora está tão distante, mesmo assim está tão perto. Mas eu creio que isso não tem a ver com a Shirley, amados. Não tem a ver com a pastora Shirley, com a mentora Shirley, com a psicoterapeuta Shirley. Não, não tem. Eu falo, quem me conhece, tanto é que eu amo quando tem alguém aqui da minha família, acho que eu vi a minha irmã aqui, né, a Vinha, eu sei de onde Deus me tirou. Só que quando eu decidi por Jesus, há 30 anos, oh, Jesus lindo, mês que vem faz 31. Se a minha vida continuasse do mesmo jeito, amados, eu não estaria fazendo história, eu não estaria deixando um legado. Então, com o Senhor, eu aprendi a dizer eu te amo, eu aprendi a viver essa prática. E aí eu sempre falo, Senhor, eis-me aqui para fazer isso na vida de outras pessoas, porque no início da minha caminhada eu queria uma Shirley também. Eu queria ter uma Shirley. Então, acho que hoje o que eu faço é porque um dia eu também quis. Eu louvo a Deus por aqueles que estiveram ali comigo. E é para esse tempo que o Senhor tem nos chamado. E quem tem visão de reino vai ver que não há uma disputa, porque o que eu mais quero é ver vocês expandindo no ministério onde vocês estão. Né? Quando a Alessandra chegou, tem um ano realmente, ela pode até testemunhar, porque eu acho que os testemunhos falam mais até do que eu falo. Porque às vezes alguns chegam para mim, sabe, Alessandra, e falam assim, filha, mas é muito fácil, pastora, a senhora é pastora. Não, amados, pastora também sente dor, pastora também tem emoção, pastora também tem os seus momentos de altos e baixos. E aí, a Alessandra, quando chegou, né, eu acredito que ela agarrou a oportunidade, se permitindo, né? Lógico, é um processo, eu acabei de falar. Ela começou a aceitar mais e mais o processo. E quando ela começou a aceitar o processo, ela começou a entender o propósito. E foi muito lindo, porque o Senhor já tinha falado ao meu espírito, tá aqui ela, que senão me deixa mentir, sobre levar a extensão do Charrome para lá. E aí eu falei, Senhor,
né, testifica no coração dela, porque eu oro por cada uma das fazedoras de história. Eu oro por cada um que está ali, amado. Mesmo eu não sabendo o nome, mas eu apresento, a gente jejua, a gente paga um preço. Né? Porque, igual eu sempre digo, tá? Aqui as meninas que estão mais perto, eu falo, vocês podem não ter responsabilidade comigo, mas eu tenho responsabilidade com vocês. Porque se estão entre elas fazendo história, é uma responsabilidade minha, que é a minha missão. É a minha missão. Ah, ontem eu até falei isso na casa de Isabel. Ah, mas não existe pastores. Mas não, pastor é para cuidar de ovelha. Pastor não foi chamado para outra coisa. Ó, choque quem quiser. E vai ficar aqui gravado. Nem para querer pregar bonito. Eu conheço pastores que podem não ter o dom da eloquência, mas que são pastores. Por quê? Porque na hora que dá dor de barriga, quem vai te socorrer? É o seu pastor. Eu fico vendo aí, é lindo. Ah, eu assisto pregação do A, do B, de tal e tal e tal. Mas quando você está com dor de barriga, quando você está triste, quem é que te socorre? É o famoso de lá? É a famosa acolá? É essa? Você tem um WhatsApp deles. Na hora você manda uma mensagem, tô me sentindo mal. São esses que você vai lá e... Não estou falando para vocês não assistirem. Eu só estou falando que nós temos que dar honra a quem tem honra. Não sei nem por que eu estou falando isso aqui, mas o Senhor mandou falar e eu vou falar. Eu falo até pelo entre elas, pessoas que vêm, se alimentam entre elas, mas eu não vejo fazer o que a Alessandra está aqui hoje. Não que a gente queira em troca, mas eu vejo que a Alessandra está fazendo, derramando daquilo. Por quê? Com 3 meses a Alessandra falou, me veio de fazer um chá. E ela não se preocupou quem ia vir, quem não ia vir. E ela entendeu depois que foi até para a família dela, porque foi um período que a mãe dela foi abastecendo a fé, porque a fé vem pelo ouvir. Foi um período que a família dela se abasteceu mais. E eu falei, filha, se o Senhor falou, o Senhor já tinha confirmado no meu coração. E foi. Com o jeitinho dela, com a característica dela. Lógico, algumas coisas a gente pontua, mas tem coisas que pergunta para ela, fala, filha, é dentro do seu contexto. O que a gente não pode perder é a visão do que o Senhor tem por entre elas. Isso eu sempre falo para ela. E não deixar de orar. A gente, cada encontro, sempre, o dia que tem um charrome, eu reúno com ela antes, teve lá em Gramado, lá em Canela com a Elisa. Horas antes, eu oro com cada uma delas. Primeiro procuro saber como elas estão. Pergunta. A gente só não se reúne mais porque agora ela já está aí de férias e a gente também respeita o outro. Mas, entendeu? Eu procuro estar perto, não monitorando, porque não, né, eu não mudo ninguém, eu só influencio. Mas a gente tem que trazer isso, amadas. E aí foi benção, por quê? Porque é o que ela tem recebido. E eu creio que com isso ela está sendo bênção lá na igreja a qual o Senhor tem dado a ela, junto lá com a sua discipuladora, junto lá com a sua pastora, que está aqui, a pastora Cris, lá com a sua família, já está lá com um grupo, até mesmo pelo WhatsApp, com as mulheres lá de Recife. Tem um grupo do entre elas, tem um subgrupo do entre elas lá com aquelas mulheres. E algumas com as suas histórias, que aí ela traz para mim, algumas histórias, a gente ora junto, oriento a ela. Isso é um trabalho de até mesmo de mentoria. É isso que é mentoria. E aí ela está ali. Então, amados, esse é a nossa, é a visão, que é o Senhor. É o Senhor. E nós precisamos um dos outros. Lógico. E aí eu vou abrir aqui um parênteses com muito carinho. Eu amo vidas, tá, amados? Amo. Eu não consigo fazer outra coisa. Eu não consigo estar longe de pessoas. Tanto é que quando ela falou, eu poderia ter falado com a Alessandra, não, Alessandra, domingo não, porque é o meu dia do descanso. Não, mas eu amo. Eu amo. Porque eu entendi isso em Deus, né? A minha missão. E essa é a minha missão. Só que a gente só pode ajudar quem quer ser ajudado, né, amado? Quem não quer, eu não posso forçar. Não podemos forçar ninguém. E aí se tem pastoras
aqui vão se identificar com o que eu estou falando. Às vezes tem isso, às vezes tem pessoas que se aproximam de você, não porque querem estar na mesma visão que você, entender o seu chamado, e sim porque sabem que você carrega algo que é aproveitar naquele momento. E eu oro assim, Senhor, revela o coração das pessoas para mim. E eu também peço assim, Senhor, revela o meu coração. Eu recebi 2 convites, na verdade 3, mas 2 já está concreto. Eu coloquei diante do Senhor, e o Senhor esse dia falou, sim. E eu falei, Senhor, revela o meu coração. Quando eu recebi esse convite, em breve vocês vão saber. E quando eu recebi um desses também, eu falei com meu esposo, a gente orou, e eu falava com essa amiga do céu, que ouviu falar do Entre Elas, e o Senhor fez como Maria, quando chegou na casa de Isabel, mexeu dentro do ventre dela, e isso é visão de reino, e aí ela falou comigo, né, do que Deus tinha mandado, e eu falei para ela, eu peço ao Senhor que revela quem é a Shirley para a senhora. Ela, não, mas Deus já revelou, então amém, né? E hoje, assim, para a glória de Deus, tá, amados? Eu falo isso com muito carinho, porque isso não é para Chile, é nosso. É você que está conosco no Entre Elas fazendo história. Né? Nós temos hoje, né, essa patente do Entre Elas. Né? Nós já fizemos essa patente. Como a Alessandra falou, o Entre Elas tem várias coisas lindas que o Senhor está levando. E dentro disso, né, é o nome do Senhor ser glorificado. Porque, amada, é por Ele e para Ele. É dele. Não é da China, não é. É por Ele e é para Ele. Porque Ele nos amou de tal maneira que até a gente sempre diz, e é verdade, porque nós somos, sim, herdeiras desse maior amor que existe. Amém? Alessandra, não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas é isso, Entre Elas está aí para ajudar a transformar a vida de mulheres, para que venhamos deixar esse legado. Amém. Não sei se você quer falar alguma coisa aí do seu testemunho dentro do Entre Elas, fica à vontade. Sim. Assim, antes eu quero dizer que quando eu falo nessa questão de monitorar, é a questão de cuidar mesmo, assim, entendeu? Costurar, quando eu venho com essa expressão falando sobre o Entre Elas, porque assim, não é algo solto, é algo que é um comprometimento com aquelas pessoas em prol ao reino de Deus. E o interessante é que no Entre Elas, eu me sinto sempre disposta a fazer algo mais, sempre um despertar. Eu acho isso muito bom, né? E eu estava precisando de um despertar a mais, né? E o Entre Elas entrou É o justamente. despertar do seu propósito. Eu vejo que esse algo a mais é o seu propósito. E essa é a finalidade do Entre Elas. Né? Quando você veio agora, e para esse ano Deus colocou de fazer, mas pastora, porque só o chá tem algo mais. Falei, glória a Deus, não foi? Amém. Ah, mas é visão do reino, aqui não tem isso, não. Amém. E eu agradeço até pelo seu apoio, né? Assim, sobre as lives que eu vou estar fazendo aqui, estreando com você. Tem que ser você, né? Porque você é a que é a idealizadora, você dá um suporte, assim, explicar, né? Para que as pessoas pudessem entender melhor esse projeto. E também o que eu quero testemunhar, pastora, assim, Shirley, eu quero testemunhar, principalmente pelo ano passado, foi quando que eu entrei, foi um ano, assim, bem desafiador para mim, né? Eu estava passando por momentos assim, questão da minha mãe estava muito doente ano passado, ela foi diagnosticada com Alzheimer, então foi uma luta, né? Assim, uma luta com ela. E depois o meu irmão adoeceu. Ele morava em Portugal, ele teve diagnóstico de leucemia, minha mãe de Alzheimer. Então, no mês de julho, eu perdi o meu irmão, e quando eu soube do falecimento dele, eu estava no hospital com minha mãe. Então, foi um desafio muito grande que eu passei o ano passado, né? E ali eu tive que, tipo assim, tentar ter força para ajudar minha mãe ali dentro daquele hospital também. Até para chorar foi bem complicado, até para eu sair para chorar, né? Mas ali Deus me deu muita força. E assim, você deu força demais para mim, porque você era tudo perguntando, e aí, como é que tá a Alessandra? Como é que tá tua mãe? Como é que tá teu irmão, né? Foi aquela, né? Sempre orando, às vezes eu não podia ir para casa de Isabel, que eu costumo dizer que é um pedacinho do céu, mas vocês estavam sempre ali orando, eu buscando, nas vezes que eu podia entrar, eu entrava, né? Mas assim, foi muito lindo isso, assim, porque foi Deus purinho. Você costuma dizer, você fala assim, não é a Shirley, não é a Shirley, mas é Deus na vida da Shirley. É isso que faz a diferença. Eu vejo Deus na sua vida, na forma como você trabalha, como você serve a Deus, como você serve as pessoas, né? Quando a gente pensa em Deus, a gente pensa num Deus que cuida, que abraça, que acolhe. Você é essa pessoa, né? Você não passa desapercebida pela vida de cada um de nós, até quando a gente está calada. Às vezes você manda uma mensagem, eu digo, poxa, parece até que está lendo minha mente, assim, mas é algo assim muito forte.
que acontece, né? E eu glorifico a Deus pela sua vida, porque foi muito desafiador no passado. Se eu fiquei em pé, de pé, como diz a história, pela graça de Deus e pela sua força junto com Entre Elas, porque está ali o tempo todo na palavra, né? A palavra ela tem que estar o tempo todo. E eu vi ali a força da palavra sendo manifestada dentro de mim mesma, né? E se não fosse isso, pastora, eu acho que eu não estaria aqui, não. De fato, eu não estaria aqui. E eu vivi muitos momentos de Mas é porque você é uma escolhida que o Senhor trouxe para nós, né? Como eu disse, através aí da pastora Cris, da sua discipuladora também. E eu acredito, né, que o Senhor sabia, né? Porque o Senhor ele vê na frente. Então eu acredito que mesmo diante de todos os desafios, porque você ainda teve a torção do pé, teve, né, aquela questão lá do seu celular que foi pego, tantas coisas, e foram os desafios diários, né, que você ainda vive, mas em tudo o Senhor ele foi com você. E, amados, o mais incrível, em tudo isso, mesmo passando tudo isso, o Shalom estava lá. Amém. Pastora, ia ser essa data, pode ser. Estava lá, sabe? Então, assim, não é algo individual, né? É o coletivo do Senhor, né? Eu falo que um sonho que se sonha só é só um sonho, mas quando se sonha junto é realidade, né? Então, assim, e há promessas. Então, eu tenho aqui anotado, eu tenho aqui, ó, desenho com várias bonequinhas, com as fazedoras de história, né? E aí, ó, alargando a tenda. Então, é o Senhor, né? É o Senhor. Porque quando a gente sabe quem nós somos em Deus, amados, não tem como você não viver o chamado. Então, esse é o Entre Elas Fazendo História. Sabe? Vai ser o secreto. Tem coisa que você não vai ver a pastora Shirley, você não vai ver a Shirley, você não vai ver a mentora Shirley, você não vai ver a psicoterapeuta Shirley, muitas das vezes aqui na plataforma. Você não vai ver. Tem gente que até fica me perguntando qual o nome da sua igreja. Porque como se isso, né, fosse a minha credencial. Não é. A minha credencial é que o seu filho é amada. E eu tenho um dono, eu tenho um pai. E eu sou representante dele aqui nessa terra. E cuidando de cada fazedora de história que o Senhor tem me dado. Cada fazedora. Então, hoje eu louvo a Deus, né? Temos ali a Alessandra, ali em Recife, que está expandindo aí. Eu já falei para ela, agora é alargar a tenda. E está sendo, né? Temos ali algumas já em Minas, tanto lá também no sul, enfim. Mas acima de tudo, o dia que eu não puder ser aquilo que Deus me chamou para ser, amados. E eu falo isso com as minhas amigas do céu e vou deixar aqui para ficar gravado. Se vocês verem que eu estou perdendo o meu foco, por favor, sejam Natan na minha vida, seja aí uma Isabel, por favor. É melhor entrar no céu com a olha do que no inferno com os dois olhos, tá? Né? Temos que vigiar, porque às vezes, né? E não tem a ver comigo, tem a ver com o Senhor. Que Ele cresça, que a gente diminua para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, assim, quero agradecer por esse momento. Se você quiser conhecer um pouco mais do Entre Elas, eu vi que alguém me perguntou aonde eu estou, tá? Mas eu nesse momento, né? Eu nunca sei amanhã, mas atualmente moramos aqui em Roterdã, na Holanda. Sejam muito bem-vindas, viu? Mas estamos longe, mas o coração bem juntinhos, porque estamos conectadas pelo Abba Pai, pela videira. É a videira, nós estamos conectados, enraizados nele. Eita glória! Que aí sim a gente vai ter vida. Mas atualmente eu moro aqui na Holanda, sou casada com o meu Boaz, que é o pastor Paul, 21 anos. Esse ano faz 22 anos, conheci o meu esposo num campo missionário ali. Ele também saiu daqui da Holanda, foi para o Brasil para fazer história. E nesta ocasião, eu com 21 anos, já tinha concluído ali o meu período e estava também já sendo enviada do seminário, né? Alguns perguntam, né? Tem formação teológica? Temos também, amadas, lógico, né? Nós temos que conhecer a palavra, porque a palavra, quem me conhece sabe, eu liberei isso, né, amadas? A palavra que nos dá sustentabilidade. E mesmo vindo de um lar disfuncional, eu sei que o lar funcional do céu, ele é possível em nós nessa terra. Então, se permita, se permita. Se você está aqui, recomece, permita-se, né?
E, sobretudo, você que está comigo aqui na Holanda, esse ano já temos um chá, salvo essa data, dia 17 de fevereiro, já temos o próximo chá home do Entre Elas, fazendo história ali em Amsterdã, e creio que assim vamos fazendo história, tá? E para ter agora uma conferência de cura, também já para o próximo mês, estamos só fechando aí uma data, juntamente com a nossa querida pastora Débora, que vem aí do Brasil. E é isso, o Senhor tem me chamado esse ano para viver o propósito. E obrigada, Alessandra, por você estar vivendo o propósito. E isso, mas é para vocês aí também, tá? Para vocês, todos que estão aí, cadê vocês? É, vocês, fala assim, eu estou aqui. É, você. Tá bom, minhas lindas? Gratidão por tudo. E tá lá o Entre Elas, aí a Alessandra fala aí um pouquinho, temos o grupo, enfim, ficam bem à vontade. Fica aí no Entre Elas aí, minha gente. Vão aí, me seguir também, aí tá aí o link, a pastora Shirley também. Pastor, só uma pergunta, como é que vai ser a próxima edição da consultoria? Ai, que beleza. Gostei que você Duas. Então, a mentoria Identidade Plena. Você quer falar o que é a mentoria Identidade Plena, Alessandra? Que você participou? Interessante, porque eu participei 2 vezes e eu até comentei com você que Deus ele sempre faz isso nas nossas vidas. Eu participei das duas e pude ver a diferença, mesmo sendo a mesma mentoria, né? Onde a gente é tão significada, né? Há vários temas aqui que a gente estuda sobre propósito de vida, tantas coisas aqui. E a Sobre gente identidade, sobre crenças é, limitantes, crenças positivas. tem vários temas, né? Ali a gente vai estudando e a gente vai se enriquecendo mesmo, assim, né? Eu fui muito ressignificada através dessas mentorias. E quando eu participei pela segunda vez, eu disse, meu Deus, parecia outra. Era mesmo, mas era como se fosse outra, porque sempre vinha algo inédito no coração da gente, através do Espírito Santo e através da entrega da pastora Shirley, através dessa mentoria. Então vai ter uma próxima edição. Eu convido vocês Vem a turma 5 da mentoria Identidade Plena, amados. Eu creio que o Senhor já tem aí nos dado essa diretriz, né, para os próximos meses. Eu em breve vou estar lançando já as datas, aí a Alessandra vai estar falando com vocês, mas se você já quiser fazer parte, são 8 semanas. Cada semana é um encontro, né, com fazedoras de história, qual nós trazemos temas específicos para trabalhar de dentro para fora. Então, a mentoria Identidade Plena é para todas as mulheres, né? E também tem a mentoria Identidade Plena, eu mesmo hoje ainda tenho, eu atendo individual, pessoas que querem fazer a mentoria Identidade Plena individual. Nós também trazemos isso dentro da realidade de cada um, né, amados? Entendendo que dentro do Entre Elas, tendo a mentoria, há sim um investimento. Algo que eu tenho aprendido, esse já está até a minha mentora também estava falando. E eu tenho aprendido. Por quê? Porque é algo que eu investi. Então, aquilo que eu investi, eu também preciso investir, né? Mas até mesmo esse valor vem para ajudar o Entre Elas, né? Nós temos aí alguns objetivos de vida, nós temos aí alguns sonhos para realizar. E eu sei, amados, que nada maior do que quando a gente investe em nós, né? Eu falo por mim mesma. Eu até hoje invisto em mim. Então, invisto em você. Qualquer dúvida, pode perguntar a Alessandra. Qualquer dúvida, entra ali no grupo, ou aqui mesmo ou pelo direct. E acima de tudo, amada, acima de tudo, saiba que o Senhor te chamou com um propósito e que você é herdeira do maior amor que existe. Nós não estamos aqui para falar quem sabe mais, quem sabe... Não. Talvez algumas coisas como mentora, né? E a mentora, essa é a função, é tipo ser uma facilitadora do processo. Porque tem coisas que eu errei para que você não erre. Mas nós estamos juntas. E esse estar juntas faz toda a diferença, porque juntas a gente fica mais forte. Amém? Pois é, a dona Conceição também foi lá, foi a minha mentoranda também, participou. Então, sejam todas muito bem-vindas, gratidão, estamos aí orando por vocês e ficam aí firmados na rocha, que é Jesus. 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 Para que você deixe um legado. Para que você deixe um legado. Questões de valor, qualquer dúvida financeira, me pergunte lá no direct que eu vou falar por lá. Tá bom, amadas? Gratidão. E não tem a ver com preço, tem a ver com o valor que você tem pela sua vida.
tá bom? E quem me conhece sabe de que eu estou falando, não é? Verdade. Amém. Então, fiquei muito feliz que a gente conseguiu, viu? Fazer a live juntas aqui. Estou vendo você está me vendo, porque normalmente um vê, o outro vê. Fiquem à vontade. Alessandro, meu abraço, tá? Não, Eu quero pastora encerrar aqui sua vida dizendo o quanto eu sou grata a Deus pela sua vida. E é sem demagogia. Eu sei, mas assim, eu preciso que você saiba disso. Por que eu estou falando isso? É só Deus para fazer isso, Alessandro, sabe? Eu estava falando isso com o Senhor. Mesmo eu sendo sanguíneo, eu preciso falar isso. Né? Porque o sanguíneo, ele é 880, mas eu não estou falando da emoção, eu estou falando do meu espírito. Ontem, meu esposo, a gente estava conversando com o meu esposo, até me fez uma pergunta, eu falei assim, meu esposo, eu nem sei responder. Ele falou assim, como você vê tudo isso? Porque meu esposo também conhece a minha história. E ele é um que fala, era para você hoje nem querer ter contato com vidas, porque eu já tive tantas apunhaladas nas costas. Ele falou, você continua acreditando nas pessoas. Você continua confiando nas pessoas. E eu continuo, amadas. Mesmo sabendo que a gente corre risco. Mas por que eu estou falando isso, Alessandra? Porque quem apresentou o Entre Elas Fazendo História para você, lógico que ele usou meios, mas foi o Senhor. Gente, a Alessandra, ela não me conhece pessoalmente. Talvez ela está me vendo aqui, talvez quando ela chegar perto, como alguns falam assim, nossa, pastora Sheila é assim? Pensava que era de outro jeito. A gente não se conhece fisicamente. Vocês estão entendendo como que é a questão no espírito e nas emoções, cuidando em Deus? Essa é uma curada mesmo, né, pastora Cris? É verdade. Estou tentando, né, pastora? Estou buscando. Mas, a Alessandra, o Senhor nos apresentou. E assim, eu creio que está breve da gente conhecer pessoalmente. Amém, eu creio. É só um detalhe. Porque a gente já sabe, já conhece. Uma conhece já ali a outra, já sabe pelo timbre de voz. Pergunta a Alessandra, filha, você não está bem? Num áudio. Verdade. Verdade. E aí eu vejo quem faz isso é o Senhor. Por isso que eu preciso honrar sua vida, minha amada. Porque você acreditou em algo mesmo sem me conhecer pessoalmente. Você acreditou em algo que o Senhor me deu sem nos conhecer. Sabe? Amém. Então eu preciso honrar a sua vida. E que o Senhor Deus, abençoe você, abençoe seu lar, abençoe cada um que está aqui, amados. E que saiba que você é uma fazedora de história. Todos que estão aqui sejam aí marcados por isso e deixam um legado. Desafios virão, afrontas virão, decretos virão, mas se você estiver firmado na rocha, amados, não tem como dar errado. Amém? Amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Beijo. Tá bom? Lógico, vamos orar, amados Pai. Eu quero te agradecer. O salmista disse que darei ao Senhor por todos os benefícios. Senhor, eu só tenho que te agradecer. Te agradecer por cada vida que entrou, se permitindo em pleno domingo estar aqui. Te agradecendo, a Deus, pela vida da Alessandra, que é o Senhor que nos apresentou a ela. Te agradecer, Senhor, pelo sim da tua filha e se permitir estar aqui se expondo para falar do reino. Eu quero já entregar cada fazedora de história que passará por aqui deixando um testemunho, deixando um legado. Continue conosco, Pai. E tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para esse ano, nós dizemos sim. E que se levante, Pai, as esteias dessa geração. Porque é o ano de portas abertas. É o ano do Senhor. É o ano de viver o propósito. Sela tudo que nós conversamos, proteja as nossas vidas, nos dê um restante de domingo, uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amadas? Amém. Beijo grande. Qualquer coisa, estou aqui amanhã, às 5 horas, horário do Brasil. Tem a live lá no Entre Elas Fazendo História. Seja muito bem-vinda. Você que queira fazer parte lá do grupo do Devocional, corre no link da página do Entre Elas, tem lá. Será um prazer ter você lá conosco. E, Alessandra, um abraço do meu tamanho, que é grande. Te amo e lembre-se, somos herdeiras, amadas, herdeiras do maior amor que existe. Beijo!
Shalom, gratidão, Ale, te amo. Shalom, meninas. Gratidão a todos que estiveram por aqui. Antes, eu quero dizer que no próximo domingo, a nossa fazedora de história convidada vai ser a Elisa, do Rio Grande do Sul, representante entre elas, tá bom? Fiquem ligadinhas aí, vocês estão já sendo convidados desde já. Um beijo, Deus abençoe. Minha amiga Márcia, beijão, obrigada por tudo, por cada um que estiver aqui com a gente. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Fiquem na paz.